Olá pessoal, esse vídeo vai ser para responder um comentário, né, que foi feito eh, sobre o vídeo da autenticidade de Lucas, né, onde ali no vídeo eu comento a questão da autoria de Plutarco, né, o Evangelho de Lucas, se seria razoável ser escrito por Plutarco. E na verdade eu estou reproduzindo os argumentos do Wesley Lucas, que escreveu o livro sobre a autenticidade de Lucas, né. Então estou simplesmente lendo o texto do Wesley, né, e ele coloca argumentos dos quais eu concordo com o argumento, mas o argumento não é propriamente meu, é extraído do livro, eu falo isso claramente no vídeo, né. E ali surgiu então uma pergunta, mas então seria então Joséfo o autor do Evangelho de Marcos? Bom, igualmente não é razoável supor que Joséfo seja o autor de Marcos, né. Primeiro porque a tradição da igreja coloca sempre Marcos como discípulo de Pedro, né, isso está lá no Papias, está escrevendo aí por volta de 130. O Papias a gente não tem o livro original de Papias, ele se perdeu, a gente tem reproduzido pelo Eusébio em História Eclesiástica no livro 3, capítulo 39. Então ele fala: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, embora não em ordem, tudo quanto recordava das palavras e feitos do Senhor. Tá? Então, Marcos é o intérprete de Pedro. Então, não tem essa, em lugar nenhum é dito que José escreveu o Evangelho de Marcos. Isso não tem em fonte nenhuma da época, né? Outra questão é a diferença de estilo, né? O Joséfo ele escreve num grego clássico e elegante, porque ele está escrevendo para o público romano, culto, né? A ideia do Joséfo é mostrar para os romanos que o judaísmo é uma religião bastante válida, né? E valiosa, porque ela tem milênios, né? Tem muita antiguidade. Os romanos valorizam isso, a antiguidade. Então ele está procurando expor a riqueza da cultura judaica e do judaísmo, né. O Evangelho de Marcos, ao contrário, ele tem um grego simples, sem muitos refinamentos, com frases curtas, repetidas. Ele revela que o autor tem uma formação modesta no grego, tá? Então contrasta com o Joséfo. Ademais, o Joséfo ele nunca se refere a Jesus como Messias, né? A passagem que ele mais se aproxima disso é o testemunho flaviano, e essas referências que diz que Jesus é o Cristo, né, são consideradas pela maior parte da crítica como uma inserção cristã, né? Porque Orígenes tem uma passagem que diz que Joséfo não reconhecia Jesus como Cristo. Então, só está confirmando, né? Ou seja, Joséfo ele se diz um fariseu, né? Chegou a ter um período, quando jovem, lá ele ficou um tempo lá entre os essênios e tal, mas mais tarde, ele já, idade madura, ele se coloca como um fariseu. Então, não há nenhuma referência de Joséfo admitindo que Jesus é o Messias, não tem isso, tá? E isso é a tônica principal do Evangelho de Marcos, né? Isso é falado já no primeiro capítulo, ele já anuncia isso. Então, nós temos aí um estilo e um conteúdo assim claramente diferente. Outra questão é a cronologia incompatível, né? Porque Marcos escreveu, ao que tudo indica, grande parte dos críticos, né, coloca entre 65 e 75, seria o primeiro evangelho, né? O Evangelho de Marcos, segundo a grande maioria dos autores, né? Nesse período, 65 a 75, está bem dentro da guerra judaico-romana, né? Começa em 66, vai até 73. Então, assim, está bem dentro da guerra. Então, o José está ocupado com a guerra. Ele não está escrevendo o texto. Só depois disso é que ele foi para Roma. Então, não há nenhuma menção nas obras de José que ele tenha escrito os evangelhos, né?
outra questão é essa, que o José ele era fariseu, defensor da lei judaica, e ali em Marcos a gente vai ver uma crítica ao judaísmo, né? E Marcos ele é profundamente centrado na figura de Jesus, ele é, pode-se dizer, profundamente cristão, né? Nesse sentido, né? E, e José jamais sustentaria isso. Então, o Flávio Joséfo não tem como ele ter escrito o Evangelho de Marcos, porque a tradição cristã é unânime em atribuir ao Marcos, discípulo de Pedro, né? O estilo diferente, o conteúdo é diferente, a teologia é diferente, e não tem qualquer evidência textual ou documental que prove essa autoria, né? A gente tem que lembrar que o Evangelho de Marcos, né, ele diz no Marcos capítulo 2, né, Jesus come com os pecadores e publicanos e diz assim: os escribas, os fariseus, vendo comer com os pecadores e publicanos, diziam aos seus discípulos: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Então, os fariseus aí estão num grupo mal visto, né? Tá num grupo aí tá incluído aí no grupo dos pecadores, dos publicanos, né? Em Marcos é, 7, capítulo 7, né? Ele fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vós deixais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Então é uma crítica aos fariseus, né? E em Marcos 8,15, ele usa a metáfora do fermento dos fariseus, associando a hipocrisia à corrupção. Então, assim, o Evangelho de Marcos denuncia a hipocrisia religiosa dos fariseus, o legalismo excessivo, né? E a incredulidade dos fariseus, que mesmo vendo sinais não reconhecem quem é o Jesus. Então, sim, Evangelho de Marcos critica fortemente os fariseus, colocando-os como antagonistas de Jesus. E isso vai totalmente contrário à perspectiva do José, que está querendo valorizar ele como um bom fariseu, valorizar a lei mosaica e as tradições judaicas perante o público romano. Então seria assim totalmente contraditório e desconexo supor que Joséfo estaria escrevendo um texto que estaria contrariando as próprias convicções dele. Não é razoável, não é razoável pensar esse tipo de coisa. É isso, muito obrigado, então.